paz, povo de Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou a líder Patrícia, líder do Ministério Online. Sou eu que fico aqui por trás das câmeras, né? E aí nas redes sociais postando para vocês. Mas hoje tô aqui eu, né, para ministrar sobre o reino de Deus. Só que antes de começar essa ministração, eu quero agradecer a todos os líderes e pastores que participaram desse congresso junto com a gente, trazendo uma palavra do Senhor para cada um de nós aqui, né? Agradecer a vocês também que estão assistindo esse congresso, que ficaram até aqui o finalzinho, assim. Essa é a última pregação, mas creio eu que Deus fez grandes coisas durante todo esse congresso. E eu espero e creio que nós atingimos o nosso objetivo, né? Que se você ainda não percebeu qual era, que você também seja um propagador da palavra de Deus. Esse mover de anunciar o evangelho, ele iniciou lá em Jesus, né? Quando ele disse: ide por todo o mundo pregando o evangelho a toda a criação, né? Em todos os povos e nações. Então nós devemos cumprir essa missão. Não só nós que somos líderes e pastores, mas você também, todo aquele que é cristão, é convidado, comissionado a fazer o mesmo. Então eu quero te incentivar a propagar a palavra de Deus hoje mesmo, tá? Já vou deixar um desafio aqui antes de começar a pregar, que é que você compartilhe hoje, ainda hoje, quando acabar esse congresso, você compartilhe a palavra de Deus com pelo menos uma pessoa, tá? Pode ser começar dentro da sua casa, você não precisa ir para longe não. Seja o seu marido, a sua esposa, os seus filhos ou seus pais, que você propague, que você fale do evangelho para pelo menos uma pessoa hoje. Amém? Aceita o desafio? Então, já desafiados, vamos aí para a palavra de Deus que está em João, capítulo 3, versículo do 3 ao 6, que diz assim: Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aqui Nicodemos ele vai até Jesus para entender, né, um pouco mais a respeito daquilo que ele estava pregando. E aí Jesus dá essa palavra a ele a respeito do reino dos céus. Jesus diz que é preciso que ele nasça de novo e Nicodemos se surpreende, né, e faz: mas como assim? Como eu vou nascer de novo? Não posso voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus explica então o que é esse novo nascimento que é necessário para entrar no reino. Vamos aprender um pouquinho sobre esse nascimento, segundo essa palavra aqui? Então, segundo essa palavra, Jesus ele não está falando do nascimento físico, né? Daquele nascimento de quando nós somos gerados no ventre das nossas mães e nascemos nesse mundo, na terra. Ele não está falando dessa geração carnal. Ele está falando justamente de algo que não tem a ver com a carne, mas com o Espírito. Então, nós somos convidados aí no Evangelho de Cristo a morrer para a carne e nascer para o Espírito. Ainda que não estejamos falando desse corpo físico, né? Quando ele fala de carne, ele está falando de um mundo pecaminoso, mas aqui especificamente ele está dizendo que nós não precisamos nascer de novo em carne, nós precisamos nascer de novo em espírito. Então é uma gestação e um nascimento espiritual que vem por meio da água. É engraçado que quando nós estamos no útero das nossas mães, nós estamos numa bolsa de água, né? Nós estamos envoltos de água e ali os nossos membros, né? Nosso corpo físico, ele vai sendo gerado, a nossa mente, né? Até que nós venhamos a nascer, né? E a gente sabe que o sopro da vida, né? Ele é dado por Deus. Então, nessa questão aqui de nascer espiritualmente, nós também precisamos nascer envolto em água. Então, aí já é uma menção ao batismo, né? Precisamos ser batizados, nascer, descer as águas para morrer para a carnalidade, né? Que é aí o pecado e tudo que esse mundo mal, né? E as nossas más práticas fizeram conosco, e nascer em espírito. Então ele diz que para entrar no reino é preciso nascer de novo de forma espiritual. Mas e por que, então, de forma espiritual? Porque o reino de Deus é um reino espiritual. Deus é espírito e o seu reino celeste também é espiritual. Ele não está limitado a corpo físico, a carne, a matéria. Ele é um ser que transcende a matéria, é um ser espiritual. E nós precisamos, nessa reconexão com Deus, nascermos de novo, mas de forma espiritual. Porque como vamos entrar num reino que é espiritual sem sermos espirituais?
Não tem como, né? Então nós precisamos disso. E aí, quando ele fala do reino, então é um reino de espírito. Então nós entendemos que existem dois reinos. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês essa questão de reino. Se a gente for lembrar, lá no passado, na antiguidade, existiam reis. Os reis, eles governavam determinados locais. E aqueles locais eram chamados reinos. Então, por exemplo, o Brasil era um reino, né? Poderia ser considerado um reino. Tem outros países aí da Europa ou pelo mundo que eram reinos também, tinham seus reis governando. Num âmbito maior, né, que a Bíblia traz, nós podemos entender que a Terra é um reino, é o reino terrestre. E esse reino, infelizmente, ele está sendo governado, ele está sendo aí reinado, né? O príncipe dessa era, segundo a Bíblia, né, é o maligno, é o diabo. Então ele é o rei, o príncipe dessa era. Então ele tem governado a terra, o meio físico. E como isso aconteceu, né? Quando a gente estava lá em Gênesis, né? Adão e Eva, Deus criou a humanidade e deu à humanidade o governo tanto sobre a terra como sobre toda a criação que ele fez aqui, que está aqui para nós, né? Então, lendo lá em Gênesis, nós vemos Deus criando o céu e a terra, a lua, as estrelas, vemos ele criando, né, os animais, as plantas, as frutas, tudo que existe, e depois colocando o homem nessa terra. E quando ele coloca o ser humano nessa terra, homem e mulher, ele dá o governo da terra para o homem e a mulher, da terra e de toda a criatura que está nela. Só que quando Adão e Eva eles comem ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade eles estão desobedecendo a ordem de Deus. E ao desobedecer a ordem de Deus, ouvindo ali, né, as sugestões do diabo, deixando de ouvir a Deus para ouvir uma fonte que não vem de Deus e que é maligna, então eles começam ali a dar o governo dessa terra que era nosso para o inimigo. Só que durante, né, toda a humanidade, nós vamos dando, infelizmente, gradativamente, mais e mais desse governo que era nosso a Satanás. E de que forma nós fazemos isso? Quando nós não estamos aliançados com Deus e não estamos governando aquilo que Deus nos deu. Então, o que você tem por obrigação governar. Então, você tem o governo sobre tudo, todo o bem que Deus lhe deu. Na verdade, o ser humano deveria estar governando toda a terra. Mas por falta de união e por termos dado esse governo a Satanás, nós não estamos mais de posse dele. Só que no reino dos céus é diferente. Vamos lembrar lá da oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, só do comecinho que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, quando a gente ouve essa oração que Jesus nos ensinou, uma das primeiras coisas que a gente percebe é que ele nos ensina a clamar pela vinda do reino. E nós vamos falar sobre isso já já. Se o reino está aqui ou se ainda está lá. E ele também nos diz para falar o quê? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, para que o governo de Deus se estabeleça, para que o reinado de Deus aconteça, ele precisa ser feito na terra como é no céu. E o que acontece no céu? Como é o reinado de Deus? No reino de Deus, Deus governa sobre todas as coisas. Nós lemos que Cristo está sentado à direita do Pai, né? E foi-lhe dado poder para reinar sobre toda a nossa terra, e ele virá para reinar. Mas quando a gente pede para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu, então significa que no reino de Deus a sua vontade é feita plenamente. No reino de Deus todos obedecem ao Senhor e todos estão debaixo do seu reinado, né? Então são cidadãos do céu que estão debaixo de um reinado. Então, enquanto na terra nós demos o governo que era nosso para Satanás e ele está podendo atuar por um período de tempo nessa terra por culpa nossa, no céu não há desobediência, porque no momento que o diabo ele se rebelou junto com a terça parte dos anjos, o que foi que Deus fez? Tirou ele do reino celestial, né? A Bíblia diz que ele caiu, então ele saiu daquele reino, ele não pode pertencer àquele reino. Por quê? Porque se você não se submete ao rei de um lugar, como você pode fazer parte desse reino? Né? Então, se nós não estamos debaixo do senhorio, do governo de Deus, como nós faremos parte desse reino? Então, para
a gente continuar aqui conversando uma coisa muito importante, a gente entender como esse reino é estabelecido, né? Então a palavra de Deus diz assim, lá em Lucas 17, 20 e 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, como a gente consegue compreender isso? Se uma hora Jesus diz que o reino de Deus está entre nós, mas que ele não é visível, e outra hora Jesus diz que o reino dele virá e nós entraremos por esse reino, como que a gente vai entender? Existem duas formas desse reino chegar até nós. Existe a forma individual, quando o reino chega para cada um de nós individualmente. De que forma? Quando a gente crê. Quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente recebe ali o batismo, quando nós nascemos de novo no Espírito, então nós estamos sendo ali capacitados a entrar no reino. E esse reino, primeiro, ele começa a se estabelecer através das nossas vidas, dentro de nós, ele está em nós. Então, cada cristão aqui tem o reino de Deus sendo estabelecido na sua vida. Então, de que forma o reino de Deus é estabelecido na nossa vida? Bom, nós temos uma questão cultural. Por exemplo, eu sou brasileira. Quando eu vou para a Suécia, eu não deixo de ser brasileira. Então, eu começo, a mostrar ali minha cultura para o povo e acabo contagiando todo mundo. A gente sabe que a nossa comida, é amada por vários lugares do mundo, nosso jeito caloroso, acolhedor. Então, eu acabo passando da minha cultura para outras pessoas, Isso faz parte da minha terra, da minha nação, de onde eu nasci, os costumes que eu aprendi, e a gente começa a aprender isso desde quando a gente é pequenininho, Então, quando a gente nasce, a gente vai aprendendo ali com os nossos pais o que é certo, o que é errado, vai aprendendo como conviver em sociedade, a respeitar as leis, que leis são essas. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e vai gerando dentro de nós uma cultura. Não é diferente com o reino de Deus, Quando nós nascemos do Espírito, a cultura do reino ela começa a ser estabelecida dentro de nós. E que cultura é essa? Onde a gente acha essa cultura? Aqui, ó. Então, do mesmo jeito que na Terra a gente tem usos, costumes, a gente tem leis, Nós temos aí as regras sociais, não é diferente no reino de Deus. Então, na Bíblia, Deus ele nos deu, estabeleceu aqui para nós. Como essa cultura do reino é estabelecida em nossos corações. Então, através da palavra de Deus, nós aprendemos os mandamentos do Senhor, nós aprendemos como devemos nos portar, como devemos viver em sociedade, tanto com crentes quanto com descrentes, como devemos ser como igreja, corpo de Cristo, a comunidade dos salvos, Então, nós aprendemos de tudo aqui e começamos também, a ter enraizado, estabelecido em nós a cultura do reino. Então, do mesmo jeito que quando eu chego em outro país, eu levo comigo a cultura do Brasil, eu levo comigo o Brasil, porque eu sou brasileira, quando eu chego em outro país, eu levo também o reino de Deus. Então, o reino de Deus precisa chegar aonde a gente chegar. Porque o reino de Deus está em nós, no meio de nós, está sendo estabelecido através das nossas vidas. Então tem que chegar, junto com a gente, esse reino do Senhor. Então agora que a gente já entendeu como o reino de Deus chega em nós e é estabelecido em nós, precisamos entender como é que o reino de Deus vai vir ainda, Então nós precisamos colocar desde já Deus no governo das nossas vidas, porque no reino dos céus, Deus, como eu já falei, ele está sobre o governo de tudo. Então, se nós somos cidadãos do reino, nós precisamos que Deus governe nossa vida desde agora. E Jesus, ele reina. Então, nós precisamos que Jesus seja o Senhor das nossas vidas desde agora. Porque quando ele vier estabelecer o reino, e aí dessa vez não será só em nós, mas será um reino universal, não vai mais haver nenhum lugar em que Deus não esteja tendo a sua vontade plenamente cumprida, Não vai haver mais nenhum lugar em que Jesus não seja Rei e Senhor. Então, quando ele vier estabelecer esse reino universal, dentro de nós ele já tem que estar reinando. Então, eu quero perguntar, Jesus tem sido o Rei da sua vida hoje? Você tem deixado Deus governar a sua vida hoje? Porque não é possível ser um cidadão do reino se você não está debaixo aí do governo e do reinado daquele que está sob autoridade nesse reino.
Então, esse reino que virá, do qual nós vamos entrar pelas portas, né, da cidade celestial, do qual nós somos convidados para ceiar na mesa do banquete, da festa, da comemoração que vai ter, né, por todos os salvos, por Deus ter restabelecido aqui, né, o governo, a ordem, a sua vontade de imperar novamente na terra. Nós entraremos nesse reino se primeiro ele tiver sido estabelecido em nós enquanto estávamos aqui. Amém? Para finalizar, eu quero deixar para vocês uma palavra que tem falado comigo todo esse mês, né? Assim, de forma muito especial, que é aquela palavra que diz assim, que primeiro nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e aí todas as coisas serão acrescentadas. Sabe, às vezes a gente não dá valor a esse reino, a gente não tem dimensão do quão maravilhoso, do quão poderoso, do quão glorioso é esse reino e do quão valioso ele é. E que nós somos honrados por poder fazermos parte dele. E só fazemos parte porque Jesus, ele pagou o preço por nós, né? Aquela condenação que a gente carregava, aquele preço do pecado que é a morte, ele foi pago na cruz. Quando Cristo veio da primeira vez como um cordeiro, se sacrificou e resgatou para si, né, todos aqueles que creram e que crerão, né, depois daqui também. Mas quando Jesus voltar, ele volta como o leão da tribo de Judá, ele volta para reinar. E ele vai reinar com aqueles que fazem parte do seu reino, né? Então você precisa entender que é muito especial o que a gente ganhou de Deus. Né? Às vezes a gente coloca tantas outras coisas na frente, sabe? Coisas tão triviais. Essa vida, gente, ela dura no máximo 120 anos. O reino que Deus nos prometeu é eterno. É uma eternidade na presença do Senhor. E é um reino de justiça, de verdade, de amor. Não vai ter mais nenhum mal. Não vai ter mais essa violência que a gente vê hoje em dia, essas atrocidades, sabe? Essa maldade que você vê a cada segundo se você ligar a TV. Então não vai ter mais. Vai ser um reino completamente imerso na paz, cheio da presença do Senhor, cheio da glória do Senhor. Então é muito valioso o que Deus já nos deu. E isso é muito pequeno comparado a qualquer coisa que a gente possa querer nessa terra. Né? Qualquer coisa que a gente possa querer nessa terra é muito pequena se comparado ao reino de Deus. Se comparado a sermos salvos, né? A termos recebido aí de Deus tanto amor ao ponto de entregar seu próprio filho para morrer por nós, para nos salvar. Então, não despreze aquilo que Deus já lhe deu, porque muito, mais uma vez eu repito, muito mais valioso é o que você já recebeu do que qualquer coisa que você possa estar pedindo agora. Então, busca o reino primeiro, tá? Estabelece, pede a Deus, ora, crê, busca estabelecer dentro de você esse reino, porque o reino de Deus ele é tomado à força de que forma? Quando a gente busca ser um cidadão do reino, quando a gente busca ser embaixadores do Senhor aqui na terra, quando a gente busca entender, compreender a cultura do reino e ser um cidadão do céu aqui nessa terra. A última oração de Jesus antes da cruz, ele orou por nós, né? Pelos que creram naquele momento e pelos que viriam a crer. Ele orou para que a igreja, né, para que o povo dele fosse unido. E ele orou para que Deus cuidasse de nós aqui nessa terra, e ele disse que nós não éramos daqui, né? Mas estaríamos aqui por um pouco de tempo. Então, nós somos chamados para ser sal e luz nessa terra. A luz, vocês estão me vendo? Eu estou gravando aqui de noite. Só está iluminado assim porque eu liguei a luz. Se eu apagar, vai ficar tudo no escuro. Ou seja, a luz, ela dissipa todas as trevas e faz com que a gente enxergue tudo que tem encoberto, né? Venha a ser revelado. Então nós precisamos ser essa luz que revela a verdade, né? Que faz as trevas se dissiparem e mostra o que estava ali encoberto para que as pessoas elas também sejam acesas e uma lâmpadazinha atrás da outra nós possamos encher esse mundo que tá, né, que jaz no maligno, que está debaixo de trevas, ele possa voltar a ser luz quando Cristo estiver aqui e reinar, né? Que ele já comece a reinar a partir de hoje nos nossos corações, que o reino de Deus ele já se estabeleça agora mesmo nas nossas vidas e que quando Jesus voltar para estabelecer universalmente o reino dele, nós possamos entrar pelas portas da cidade celeste. Amém? Deixa eu orar por você antes de finalizar essa palavra.
Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento aqui de comunhão, esse momento de aprendizado, Pai. Nós, antes mesmo de ministrar, né, nós somos aí agraciados pela Tua palavra, nós recebemos de Ti para poder entregar. Nós entregamos daquilo que temos recebido, daquilo que temos nos enchido. Então, Senhor, em nome de Jesus, alcança cada vida que está aqui, incluindo a nossa. Que o Teu reino seja estabelecido nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, e que nós sejamos verdadeiros cidadãos do céu e por onde quer que a gente vá, Senhor, que o Teu reino chegue junto conosco e a cultura do reino também seja estabelecida em outras vidas. Pai, em nome de Jesus, guarda os nossos corações, nos mantém em união, Senhor, e nos ajuda a sermos aí capacitados, né? Porque nós temos tantas travas para poder pregar, Senhor, mas vai tirando cada uma dessas travas para que nós possamos propagar a Tua palavra e cumprir essa missão tão linda, tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai, guarda cada vida que participou desse congresso, livra-nos de todo mal, que nós possamos andar, né, em união com Cristo Jesus, sempre buscando primeiramente o Teu reino, e nós cremos que todas as outras coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, gente? Então, antes de acabar, antes de eu me despedir de vocês, eu quero que vocês se sintam convidados a fazer parte do nosso trabalho, né? A gente entende que não basta pregar, a gente também precisa cuidar de vidas. Foi assim que Jesus fez, né? Quando eu entrego uma palavra para você, o meu trabalho não termina aí, na verdade ele começa aí, né? E a nossa igreja, ela trabalha assim, entendendo isso, que quando a palavra alcança uma vida, através de nós devemos cuidar daquela vida. Então, nossa igreja, ela trabalha com o intuito de consolidar as vidas para Jesus, né? De cuidar, de apacentar, de fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou que deveria ser feito, de sermos uma comunidade, uma família. Porque se somos adotados por meio, né? Aí somos co-herdeiros com Cristo, somos adotados por Deus, então somos todos irmãos, fazemos parte da mesma família, temos o mesmo Pai Celestial. E devemos andar assim em união e harmonia, né? Então, eu quero convidar você que deseja fazer parte, né, participar do nosso trabalho. Nós temos um trabalho online que, para a glória de Deus, tem se estabelecido, tem caminhado muito bem. Então, para você que está começando na caminhada com Deus, que quer aprender mais, que quer se consolidar com o Senhor, nós temos um curso, né, que se chama exatamente o mesmo nome, que é Consolidação, que é aquele momento que você vai estar aí 4 semanas com a gente, sendo consolidado na caminhada com Deus e depois avançando para outros trabalhos, outras reuniões, outros grupos que nós temos, como grupos de liderança, né? Nós temos aí várias células também, e a gente faz esse trabalho todo em grande parte de forma online. Então não importa se você está no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente consegue, né, tá aí cuidando e ajudando você nessa caminhada. Então, se você quer fazer parte dos nossos trabalhos, clica aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para o que a gente chama de sala de espera. É um grupo onde você vai entrar, nossos pastores vão falar ali depois com vocês individualmente e vão entender, né, onde na caminhada vocês estão e direcionar vocês para um grupo onde a gente possa estar te ajudando a crescer nessa caminhada. Amém? Então você é muito bem-vindo a participar conosco da consolidação das células e ir avançando junto com a gente nessa missão do reino, certo? Então seja bem-vindo, já clica aqui no link, entra nessa linha de espera e aquele desafio eu não esqueci, tá? Prega para uma pessoa hoje. Compartilhe esse vídeo também para que outros irmãos também sejam aí motivados, né, a reacender a chama desse mover de Cristo, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas antes de ir por todo mundo, começa na sua casa, tá? A sua casa também, com certeza tem alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, sempre tem alguém, gente. Então, em nome de Jesus, que vocês tenham recebido muito do Senhor aqui. Se você quiser testemunhar, né, quiser ver seu testemunho aqui no nosso canal, fala com a gente através das nossas redes sociais, pelo direct ou pelo WhatsApp. E você vai poder estar mandando aí seu vídeo com o seu testemunho e nós vamos postar aqui no canal da igreja. Amém? Fica aí mais um convite para você testemunhar de Deus aqui no canal da igreja também. Então é isso, gente. Muito obrigada por participarem desse congresso. Esse foi o último congresso do ano, mas ano que vem tem mais. Fiquem ligadinhos aí. E Deus abençoe vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.